O aço inoxidável, a cada dia, conquista espaço de destaque no mercado de materiais, principalmente na fabricação de peças críticas de modernas usinas e indústrias químicas. O aço inoxidável tipo ABNT 304 não resiste ao ácido clorídrico, ácido sulfúrico diluído e a meios de cloretos e halitos, como por exemplo a água do mar. Os inibidores de corrosão são substâncias que, adicionadas em concentrações adequadas no meio corrosivo, minimizam a velocidade de oxidação do metal exposto a esse meio agressivo, sejam esse gasoso, aquoso ou oleoso. Os mecanismos de atuação dos inibidores de corrosão estão baseados na formação de uma barreira ou filme na superfície do material, que impede ou retarda as reações de oxidação do metal base. Os inibidores podem ser classificados como anódicos, catódicos, mistos ou neutralizantes. O BTAH apresenta a fórmula molecular C6H5N3. O BTAH, mostrado na figura 1, é, na literatura, consagrado como inibidor de corrosão para cobre. Nos últimos anos, vem-se aumentado o número de trabalhos empregando o BTAH como inibidor para ligas de cobre, como latão, e ligas cuproníquel. Trabalhos recentes vêm mostrando a eficiência do benzotriazol tanto para o ferro e ligas ferrosas, como para o ácido inoxidável em meio ácido. Já o benzimidazol, BZM, apresenta fórmula estrutural C7H6N2, conforme mostrado também na figura 1, e difere-se do BTAH na substituição de um nitrogênio por um carbono na sua estrutura triazólica. Dessa forma, o objetivo principal do artigo é estudar a ação inibidora de substâncias orgânicas como o benzotriazol e o benzimidazol e a mistura de BTH mais BZM na oxidação do aço inoxidável ABNT 304. Para avaliação da eficiência dos azóis como inibidores de corrosão, foram empregadas técnicas de medida de potencial de circuito aberto, curvas de polarização potenciostática anódica, impedância eletroquímica e análise óptica. Os ensaios foram realizados a temperatura ambiente de 26 graus Celsius. As micrografias ópticas foram feitas em um microscópio Olympus BX40. As placas de aço inox 304 foram lixadas sucessivamente com lixa-grana 220, 400, 600 e 1200 e posteriormente polidas com pasta de diamante, enxaguadas, sendo somente após esse tratamento mergulhadas por 90 minutos em solução de ácido sulfúrico 4,5 mol por litro, na presença e ausência de BTAH 10 a menos quinta 5 mol por litro, BZM 10 a menos 3 mol por litro e a mistura de BTAH 10 a menos 5 mais BZM 10 a menos 3 mol por litro. Ensaios de polarização foram realizados com potenciostato Gambry PC4-300, operando de modo potenciostático em configuração de 3 eletrodos. Utilizou-se uma célula de vidro com capacidade para 100 ml de solução eletrodo auxiliar de platina de grande área, eletrodo de referência de sulfato mercuroso saturado e eletrodo de trabalho de aço inoxidável austenítico tipo ABNT 304. Embutido em resina com área circular de 0,0573 cm². Os ensaios de impedância eletroquímica foram realizados na mesma célula dos ensaios de polarização, empregando-se um analisador de frequência da Gambry modelo EIS300, acoplado ao potenciostato PC4-300. O potencial de perturbação foi de mais ou menos 5 mV. A faixa de frequência variada ficou entre 3 kHz e 1 mHz, mantendo-se o eletrodo de trabalho em seu potencial de corrosão. A micrografia óptica, feita com aumento de 100 vezes, está apresentada na figura 2. A análise da micrografia óptica mostra que a figura 2B foi completamente atacada pelo ácido sulfúrico. As figuras 2C e 2D mostram que as substâncias isoladas não apresentam efeito inibidor significativo, enquanto que a figura 2E apresenta uma menor corrosão, evidenciando a eficiência inibidora da mistura. Na tabela 1 e na figura 3 são apresentados os resultados das medidas de potencial de circuito aberto para o sistema na ausência e na presença do inibidor BZM 10 a menos 3 mol por litro. As curvas para o sistema com BTH
10 a menos 5 mol por litro e a mistura BTA-H mais BZM mostraram-se similares àquelas mostradas na figura 3. Observamos na tabela 1 e na figura 3 que todas as substâncias acrescentadas à solução de ácido sulfúrico 4,5 mol por litro elevaram os potenciais de corrosão para valores mais nobres. Os gráficos de polarização potenciostática anódica são apresentados nas figuras 4 a 6. Observa-se, através das figuras 4 e 5, que o BZM 10 a menos 3 mol por litro e o BTA-H 10 a menos 5 mol por litro isoladamente, agiram como catalisadores, não apresentando proteção contra a corrosão para o ácido 304. Entretanto, misturados nessas mesmas concentrações, verifica-se um efeito sinérgico inibidor. O cálculo da eficiência inibidora foi executado através da densidade entre a densidade de corrente de pico na ausência de inibidor e a densidade de corrente de pico na presença do inibidor, sendo essa diferença dividida pela densidade de corrente de pico na ausência de inibidor. Os resultados da eficiência são apresentados na tabela 2. Comprovam-se, através dessa tabela, as observações feitas nas figuras 4 e 5, ou seja, um efeito inibidor da mistura com eficiência de aproximadamente 46%. Na figura 6, os resultados da polarização potenciostática anódica na região de transpassivação mostraram que não há nenhuma alteração significativa. Já na figura 7, de impedância eletroquímica, verificou-se uma maior resistência de polarização para a mistura de BTA-H 10 a menos 5 mais BZM 10 a menos 3 mol por litro. Assim, a partir das figuras e das tabelas mostradas, pode-se concluir que o BTA-H, na concentração de 10 a menos 5 mol por litro, atua como catalisador de oxidação do ácido 304 em meio de ácido sulfúrico 4,5 mol por litro. Já o BZM, na concentração de 10 a menos 3 mol por litro, atua como catalisador de oxidação do ácido 304 em meio de ácido sulfúrico 4,5 mol por litro. A mistura, por sua vez, de BTA-H 10 a menos 5 mais BZM 10 a menos 3 mol por litro, mostra um efeito sinérgico inibidor para o ácido 304 em meio de ácido sulfúrico 4,5 mol por litro.